Hoje nós vamos entrevistar um artista aqui de Porto Alegre, faz HQs, tem um trabalho incrível. Ele tem uma princesa, a HQ dele, a personagem principal, uma princesa, mas ela foge bem do estereótipo de princesas da Disney. Vamos aguardá-la entrar e o público começar a chegar aqui na nossa live. Olá, Magnólia, tudo bom? Estamos aguardando ainda o artista que ainda não chegou aqui na nossa live, mas ele já tá chegando. Opa, agora chegou o Daniel. Eu vou convidar ele para participar aqui, para entrar ao vivo com nós. Oi? Oi, tudo bom, Daniel? Gostaria que te apresentasse um pouco para o público. Dani, tu está usando o microfone? Tá muito baixo o teu áudio. Esse, Oh, melhora. Agora sim. beleza. Boa noite, meu nome é Daniel Soares. Eu desenho desde muito tempo, desde a infância, geralmente mais foi como um passatempo. A minha ocupação é outra, eu trabalho no serviço público. E o desenho é tipo uma terapia para mim, assim, é uma forma de exorcizar os demônios e também, às vezes, até realizar sonhos que são impossíveis na vida real, tipo se tornar um super-herói, viajar pelo mundo de fantasia. Eu acho que é um pouco dos sonhos que todos temos, né? E que são impossíveis. É, eu acredito que sim. Bom, Daniel, o que que Desenhando Juntos significa para ti? Assim, ó, foi uma oportunidade que eu achei muito boa, porque outras pessoas ligadas ao desenho uma vez, que lá por final dos anos 90, 2000, eu procurei cursos e grupos de desenho. Aí eu fiz uns cursinhos na época, era bem ruim de achar, assim, eram muito poucas opções. E a gente começou a procurar aqueles grupos assim que já trabalhavam profissionalmente com desenho. Só que na época havia muita panelinha, individualismo. Aí era muito comum tu chegar num grupo e dizer assim, ó, poxa, olha meu trabalho, o que que você acha? Aí era sempre um balde de água fria, tipo, o pessoal dizia, ah, não, mas para trabalhar com isso, tem que comer muito feijão para chegar perto dos meus pés. Aí, com o tempo eu vi que o paradigma mudou e o grupo de Desenhando Juntos para mim foi assim, ó, é uma das melhores coisas assim nessa mudança que é tu ver o pessoal cooperando, trocando experiências, um ajudando o outro a aprender cada Sim, vez mais sobre desenho. Eu acho isso muito positivo porque eu sempre acreditei que os esforços têm que somar e não competir um com o outro. tem essa coisa mais de união, né? Claro, e é assim que se consegue as coisas. Bom, tu já contou ali que tu começou a desenhar desde a infância, né? Mas o que que te inspira e te motiva a continuar desenhando? Tu falou do exorcizar também, né? Uhum. É que assim, uma vez eu comentei com um primo meu, que ele é criança, que ele perguntou assim pra mim, ó, ah tio, tu não brinca mais? Eu disse, sim, eu brinco, só que agora eu brinco é nos desenhos. Sim. Ainda mantém o espírito da criança vivo, né? Uma Exatamente. forma. Só que em vez de pegar o carrinho, brincar e mexer os bonequinhos, eu crio uma história com eles. Essa é a minha brincadeira. Sim. Bom, o que te inspira, Daniel?
como é que eu vou dizer? Tu diz assim em relação a quando eu comecei a desenhar ou aos meus trabalhos atuais, exatamente? Os artistas que te inspiram, quando Ah, começou, quem te inspira atualmente, tudo junto, Daniel. bom, assim, ó, eu comecei a desenhar quando eu era bem criança, por incrível que pareça, porque eu não sabia desenhar. Eu estava no pré-primário lá em Itaqui, e lá o pessoal assim era meio não muito polido, sabe? Então a professora do pré-primário me dava medo, porque ela era muito braba e qualquer coisinha ela berrava. Aí ela deu um trabalho para nós que assim, ó, ela ia contar uma historinha bonitinha de um tinho e no final tinha que desenhar o peixinho. E eu me lembro que eu quase comecei a tremer porque eu não sabia desenhar, eu só sabia fazer uma riscalhada sem sentido. Então, Sim, quando desceu aquela folha na minha mão, eu quase gelei. E eu comecei a fazer aquela riscalhada assim. Aí a professora perguntou o que que é isso? E eu quase não conseguia falar de tão vergonhoso que era aquilo. Aí eu cheguei em casa e disse, mãe, pelo amor de Deus, me ensina a desenhar um peixe, porque eu passei a maior vergonha da minha vida lá no colégio. Minha mãe me ensinou que era pra fazer um oito, assim, tudo. Aí eu comecei a gostar sim. de desenhar, comecei a criar umas historinhas, sempre de boneco de palitinho. Aí a partir daí eu comecei a desenhar e não parei, assim, sempre eu gostei de rabiscar um pouco. Mas os meus desenhos sempre foram medíocres, assim, lá quando eu completei uns 15 anos é que começou a sair alguma coisa que poderia prestar, sabe? Hoje teus desenhos são muito bons, né, Daniel? Obrigado, embora eu Eu acho que sou ainda tua tem fã, muito, querido. obrigado, embora eu acho que tenha muito caminho ainda para chegar onde eu queria. Sempre tem caminho, né? Porque a arte tem N caminhos, né? Até técnicas diferentes, tudo. E agora a nossa Exatamente. pergunta é sobre que técnicas que tu usa para desenhar, exatamente sobre o que estávamos falando, né? Os Uhum. caminhos. Assim, eu fui educado assim com a velha e boa lapiseira e agora tem as tecnologias, eu uso muito assim o programa gráfico como o Photoshop, que é onde eu tenho mais experiência. Eu comprei até aquelas mesinhas digitalizadoras com a caneta de desenhar, só que para mim isso aí funciona melhor para assim, ó, eu digitalizar o desenho e dentro do computador assim arrumar, aprimorar, corrigir alguma coisa que está errada, ou também assim para montar as histórias em quadrinhos, que daí o Sim. que daí cada quadrinho da minha página, na verdade, é uma folha tamanho A4, tipo esta aqui. Uhum. Aí Que eu linda. digitalizo. Obrigado. Depois eu explico melhor sobre esse desenho. Aí Estou eu curiosa digitalizo. para saber qual vai ser a história dele. Ah, sim. Aí eu digitalizo, aí no computador eu vou montando as páginas. Tipo assim, a estrutura do quadrinho eu faço no computador, os balões, os textos, aí o desenho que eu vou reagrupando. E para mim, para o meu gosto, é a técnica que melhor funciona. Porque é muito comum eu ter imaginado, ela vai vir depois, mas na hora da montagem eu digo, mas se ela vier antes daquela, vai ficar mais interessante. Hum, muito Então, bom isso. Então, é, tu dá eu, essas mudadas do roteiro durante exatamente. vai montando. Uhum. Eu diria que assim, ó, o layout é a última coisa que eu faço. Sim. Bom, tu já falou qual programa que tu usa o Photoshop, né, Daniel? Sim, é o que eu tenho mais experiência. Eu até experimentei os programas gratuitos, tipo Open Canvas. O problema é que eu tenho que me readaptar para ele, mas o Sim. Photoshop é onde eu tenho mais experiência. Se reacostumar, às vezes, com o programa não vale tanto tempo que tu vai usar, né? Tu vai Exatamente. levar 3, 4 quadrinhos para conseguir se readaptar. Se já tá adaptado, às vezes é complicado, realmente. É exatamente assim que eu me sinto. Tipo, no outro que eu tô aprendendo, com o mesmo tempo que eu faço um quadrinho, no Photoshop, sei lá, eu faço uma página inteira. Sim. Bom, tu pode mostrar alguns desenhos para o pessoal, falar um pouquinho deles? Uhum. Esse aqui que eu Talvez estou tenha uma fazendo, prancheta. esse aqui que eu estou fazendo é de uma menina que chega para pra um cara adulto que estava chorando. Isso aqui é um conto que eu estou pensando em fazer, meio estilo além da imaginação, que é inspirado em fatos reais, com um fato que aconteceu aqui no Brasil. Interessante. O, a, Aconteceu contigo ou alguma notícia, alguma reportagem? foi uma notícia, inclusive de antes de eu nascer.
O spoiler da história é assim, ó, o cara tá com um problema, ele tá lá na rua, tipo, perto de um bar, e essa menina vem conversar com ele. Aí ele pergunta, aí ela ajuda, aí começa a conversar com ele começa a sentir melhor. Ainda não bolei assim, o meio da história. Sim. Acontece que ela ajuda ele, e ele acaba ajudando ela também. Aí uma hora ele se dá conta que parece que as outras pessoas não enxergam a menina. Então aí é que vem a parte meio além da imaginação. Que, Sim. que na verdade ela voltou para fazer alguma coisa que precisava fazer e ele de certa forma ajudou ela. Tipo, foi uma ajuda mútua pros dois. Sim, dos dois. Uhum. Eu só, Tem é, mais só, desenhos aí, Daniel? assim, ó, eu agora comecei a experimentar os desenhos tamanho A3. Uau, lindo. Agora sim que tu vai encher de detalhes. Os Exato, quadrinhos vão ser mais ricos. exato, é que eu vi esses dias no Facebook um desenhista europeu. Eu disse, meu Deus, o Uhum. desenho do cara parece meu, só que assim, ó, melhor, o que ele faz diferente? Aí eu notei que o cara tem bastante mais detalhes. E eu fui conversar com o meu professor, o que ele faz diferente. Ele disse, Sim. talvez as pranchetas maiores. Uh, o que eu tô quase acabando é este aqui, ó. Eu acho que vai ser uma cena de um dos próximos capítulos da história. Linda, Princesa Ana. Exato, Ela tá meio, parece que pegando fogo. exato, tipo aquela cena da metamorfose, quando ela evoca os poderes. Sim, Modo Berserk. tô E... curiosa já. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui. O... Daquele mesmo conto que eu tô criando, eu tinha feito este aqui, mas ainda falta o cenário. Ai, que lindo. E essa cena antecede aquela outra. Sim, é o momento que ele tá triste, mas a menina ainda não foi falar com ele. Exatamente. Uhum. Deixa eu ver aqui mais. E o resto é esboço. Ah, tá, aqui tem um que é interessante. Eu tenho aqui. Tentei fazer um bárbaro, meio Ai, Conan, que assim. lindo. Muito legal esse bárbaro. Eu tenho aqui um desenho teu. Ah, Eu é? adoro a história que tu conta sobre ele. Ah, sim. Esse aí tem um sentido especial pra mim agora. É da. Sim. Quer que eu conte a história de novo? Quer contar pro pessoal, pro público? Claro. Não, esse desenho é um daqueles prints que eu sempre carregava comigo, porque às vezes o pessoal gostava do meu desenho, eu dava um para eles. Sim. Aí um dia eu estava num ônibus, aí uma menina, assim, devia ter entre uns 11, 12 anos, estava conversando com a cobradora, e a cobradora está perguntando como é que estava a situação da família dela, e era uma história bem difícil, assim, o pai dela estava os pais são separados e o pai dela estava na iminência de ser preso por não pagar pensão alimentícia. Era uma coisa bem triste, só que a menina É. falava com um tom de maturidade, assim, é, tipo assim, com uma pessoa assim, já calejada. E aí ela comentou desculpe, faltou a palavra. Ela comentou com a cobradora que tanto fazia isso, que se o pai dela fosse preso, ela ia para casa da mãe dela, não sei o que. Se o pai dela não fosse o pai dela, então tipo não mudava nada para ela. Tipo, qualquer dos dois resultados eram bons. Aí eu não sei por que me deu um ímpeto assim de oferecer um desenho para ela. Eu cheguei, olha, tu gosta de desenhos? Aí eu ofereci esse e um outro lá que era a baronesa do Zeppelin. Aí ela Sim. escolheu esse da menina com o livro. Aí a minha parada estava chegando e eu vi ela comentando com a cobradora: Ah, olha só o que eu ganhei, eu vou dar para o meu pai porque ele queria que eu escrevesse um livro. Aí na hora que eu fui descer do ônibus, a menina virou para mim e sorriu em agradecimento. É linda essa história que eu acho. Uhum. Acho que ela Sim, tinha que ser compartilhada, Daniel, porque é tão bonita. Isso assim, muda a vida nossa de desenhistas, né? sim, Saber que eu nós digo, motivou alguém. exato, eu digo assim, ó, a maior recompensa é saber que um trabalho meu, de alguma forma, influiu positivamente na vida de alguém. Eu acho que não É, existe recompensa maior que essa. Eu vou dizer que a com sensação, certeza não existe, né? A nós exato. desenhistas. E eu até escrevi numa rede social contando essa história na época, e eu disse, olha, ouro nenhum do mundo paga esse sentimento. É. Bom, tu tem a tua HQ aí pra mostrar pro pessoal, Daniel?
Sim. e falar Eu, sobre ela? Acho que o pessoal Aham. tá curioso. Tanto a gente fala da princesa, da HQ, e não Ah, mostramos é? ela, né? Ah, sim. A minha história começou assim, ó, no fanzine do Sim, Xerox. Eu não sei se o pessoal que está aí conhece, mas também não a- sei. O pessoal que vai ver depois também no YouTube, uhum, aqui no IGTV, uhum. pode mostrar alguma coisa, contar Tá. uma sinopse. Assim, ó, eu comecei a fazer curso de desenho aqui perto de casa na Associação de Cultura Japonesa. O curso oficialmente é mangá, mas eu pedi para o professor que eu queria desenvolver um estilo meu, assim, talvez pegando um pouco do mangá e queria enveredar para aquele quadrinho mais europeu, que mais detalhista, mais realista. O professor, inclusive, me trouxe uma folha com Alice no País das Maravilhas desenhada em vários estilos. Cartoon, mangá, hiperrealista, mais ou menos realista. Assim, ó, acho que eram uns 12 desenhos. E perguntou assim para mim, ó, disse para mim, escolhe um desses estilos aqui, vê o que é o mais próximo do que quer fazer e a gente vai trabalhar ele. Aí eu escolhi e disse, então tá, vamos trabalhar isso aí agora. Sim, Antes, antes da história de Valtéria ou da Princesa Ana, eu tinha uma história espacial baseada nos colegas de faculdade, mas aquela história não tinha motivação, eu ficava trocando toda hora o roteiro, não. Tipo assim, eu queria fazer uma história, mas aquela lá não saía do lugar. E enquanto estava fazendo esse curso na associação, aí eu me lembrei daquela aluna que eu dei aula particular quando estava no cursinho. Aí, eu lembro que foi um momento muito interessante para mim, assim, eu gostava mesmo de fazer sim, aquilo. Eu estava tentando, eu dava aula de uma forma mais descontraída. Aí a menina escreveu no meu caderno uma mensagem dizendo assim que achava eu um cara muito legal, e no final dizia assim, adoro dividir minha burrice e matemática com você. E no final uma mensagenzinha, Jesus morreu de braços abertos para que não ficássemos de braços cruzados. E aquilo ali mexeu muito comigo e eu lembrei disso aí enquanto estava fazendo o curso. sim. E paralelamente eu queria fazer uma história meio steampunk inspirada num jogo que eu gostava muito, chamado Final Fantasy VI. Aí eu juntei as duas coisas, eu peguei minha ex-aluna e coloquei no universo daquele jogo, aí nasceu Sim. essa história. Originalmente eu ia fazer uma fanfic do Final Fantasy VI, mostrando eventos que se passaram antes do jogo, na minha visão. Mas aí um amigo meu falou: não, não faz isso. Cria uma história tua, muda as coisas, porque aí tu vai poder vender. Aí não, se fizer uma fanfic, aí tu não vai ser tu, vai ser só uma homenagem. Aí eu segui essa ideia, eu mudei várias coisas, mudei os nomes, mas deixei as referências principais. Sim, e tu criou a Ana, que é uma princesa forte, né? Bem É, diferente exato. das princesas da Disney. Sim, casualmente, sim, a minha ideia, desde que eu era criança, eu sempre gostei de guerreiras mulheres, assim, de mulheres valentes. E eu sempre defendo, assim, inclusive, que a mulher pode ser forte, valente, sem precisar copiar o que o homem tem de pior, assim, que é Que é a grosseria. brutalidade, É né? a brutalidade, exato. Até porque eu acho que é muito ao contrário. É o homem que tem que ser carinhoso e querido com a mulher, e não a mulher ser bruta que nem o homem. Diz a Sim. minha, exato, e diz a minha mãe que quando eu era bem criança, eu já nem lembro mais, que eu gostava muito da poderosa Isis. Mas eu já nem lembro mais. Era tipo a Eu Mulher lembro. Maravilha. Era uma personagem lá dos anos 70. Sim. Minha mãe disse que eu dizia assim: a poderosa Isis me tira do meu berço. Mas eu não lembro mais. Nós, quando criança, temos esses personagens que nos marcam, né? Sim. Meu pai conta muito que eu era o Ultraman. Ah, é? Que legal. Ultraman É, eu peguei também. eu também não lembro, mas ele conta. O Luiz aqui fez uma pergunta, Daniel. Já pensou em desenhar a Princesa Ana mais puxada para o realismo? Eu penso isso. Aliás, tem vários desenhos que eu faço tentando puxar mais para o realismo, que realmente é. Esses dias, inclusive, eu mandei uma mensagem para o professor de desenho dizendo que eu quero Sim, trabalhar mais os olhos, porque eu quero tentar puxar mais para uma coisa mais anatômica, mais realista. Mas é um grande sonho meu, de repente fazer até um sim. estilo pintura, sabe? O Luiz também disse aqui que teus desenhos coloridos são perfeitos. Ah, Ele obrigado. adora.
Muito obrigado. Fico feliz em ouvir. Quando tu falaste da Princesa Guerreira, eu lembrei de uma senhora lá do trabalho que Aham. ela trabalha ali na parte da limpeza, assim, ela sempre conversa comigo. Aí eu dei de cortesia meus fanzines para ela e ela levou para a filha dela, que tem, acho que ela tem duas filhas, uma que tem uns 12, outra uns 14. Eu sei que uma delas gostou tanto da história que antes de começar a pandemia, Sim. ele tinha uma tarefa de apresentar uma história na aula e ela disse que ia apresentar a minha história. Só que agora com a pandemia ela não pôde fazer, aí vai depender de como é que vai ser quando voltar. Mas eu lembro que o que ela falou me chamou muito a atenção, que ela gostou da minha personagem porque é uma princesa, mas é uma princesa guerreira, não fica presa no castelo. Sim. Ela é uma princesa forte, ela é poderosa, ela Exato, quer explorar o mundo, conhecer, isso, curiosa ao mesmo tempo. exatamente. E ao mesmo Uh, tempo ela é doce, né? Ela é meiga, ela é exato, carinhosa. É exatamente. incrível. Isso que eu tentei deixar assim, ai, tentei deixar bem claro quando criei a personagem. Sim. Uma das influências que eu tive bastante para essa história, até alguns pequenos elementos, é que eu sou muito fã de quadrinhos europeus e eu gosto muito daquela saga Casta dos Metabarões, do Jodorowsky e Juan Sim. Jiménez, que é, que é uma história que saiu do Incal do Moebius. Não sei se já ouviram falar. Não conheço. Que essa história é curiosa porque assim ele tem ele tem um pouco de violência, é meio surreal e ao mesmo tempo tem umas partes muito poéticas e sentimentais. Uma das cenas que mais me chama Interessante. uma das cenas que eu acho mais interessante é que todos os metabarões eles têm uma parte do corpo trocada por parte mecânica. Aí um deles quando nasceu por causa de uma briga com o pai dele, ele perdeu a cabeça. E para salvar a vida dele, a mãe dele mandou construir uma cabeça de metal. Então ele se tornou um guerreiro forte, assim, só que aquela coisa, ele não Sim. entende sentimentos porque a cabeça dele é mecânica. E um dia uma mulher desafia ele dizendo que ele não tem sentimentos. E ele procura em toda a galáxia alguém que possa ensinar para ele. Aí ele encontra o último poeta. E o último poeta era só uma cabeça mantida viva com os aparelhos. Para E o, eles. po e o poeta faz a proposta para ele: vamos nos tornar um só. Tipo, Uau. aí ele diz assim, o poeta diz assim, ó, eu contribuirei com minhas elevadas emoções e você com a força de um titã. Aí ele diz assim, então o poeta será um guerreiro e o guerreiro será um poeta. Eu aceito. Eu acho muito Que bonita essa lindo. cena. Seria tão E bom se os poetas fossem guerreiros e os guerreiros poetas, né? Seria um mundo exatamente, mais humano, mais com certeza, carinhoso. exatamente. Ah, que show de... O Jorginho falou que show de bola essa dupla. O Luiz Uhum. falou que a Ana daria um bom um RPG do jogo. Ah, olha só, ótima ideia. Aqui o André, do coletivo, diz que Moebs. Peraí, saiu aqui. Moebs é mestre. Entrou para ler em Cal até hoje. Ah, vale a pena, recomendo. Felipe disse que já que conhece o Moebs, que tem um trabalho incrível. Uhum, Bom, Jorginho, bom, concordo. Daniel. Agora eu vou te fazer uma pergunta Uhum, sobre teu roteiro. Como é que tu uhum. faz o roteiro da Princesa Ana? Tu escreveu todo o roteiro antes da história? Ou tu vai escrevendo conforme tu vai montando os zines, né? Cada capítulo é um volume? É, Quer dizer, só. que assim, ó, como é que eu na verdade, eu tenho a história geral, assim, como é que começa. Geralmente eu começo pelo início, pelo fim, e depois eu coloco o meio. E Sim, eu sei os eventos básicos que eu quero colocar. Mas assim, ó, eu não cheguei a escrever ela toda. Como eu faço muita mudança, eu prefiro ir fazendo aos sim. poucos. Então, assim, ó, eu vou desenhando conforme a ideia básica que eu tenho. Aí, quando está mais próximo para montar a revista, é que deu penso, é melhor essa cena com isso aqui e isso para dar mais coerência. E assim, é mais ou menos o processo, assim, eu vou Sim. desenhando e pensando. Eu não cheguei a desenhar um roteiro. E às Vai, vezes na hora que tu
tá desenhando, tu vai montando o roteiro, conforme vai desenhando. Exatamente. E até porque a outra história que eu fazia, que era uma saga espacial, que não saía do lugar, eu fiz vários roteiros e eu nunca obedeci os roteiros, então eu deixei Eu isso de também, lado. É? eu também tenho esse problema de obedecer o roteiro. Parece que eu fui o desenho primeiro, só que no meu caso, livro ilustrado, né? O desenho primeiro, daí sai. Eu Uhum. olho pro desenho, agora sim, eu vou montando assim, assim, assim. É assim, tanto que os textos é a última coisa que eu coloco. Às vezes eu até pensei, agora ele vai dizer tal coisa. Aí depois, quando eu vou terminar de escrever, eu disse, mas pra que dizer tudo isso? Diz só isso que é a mesma coisa. Sim. E ficou muito boa a história. Eu tenho os 3 volumes, ainda não tenho o quarto, mas é muito bom. Uhum. É que bom. Bom, Eu fico eu queria feliz. saber quais cursos tu indica para o pessoal. Tu sempre fala com teu professor, né? Uhum. Eu vou dizer que assim, ó, eu já tive curso com o Daniel HDR, mas assim, ó, eu pessoalmente, assim, gostei muito desse professor que eu tenho aula aqui na Associação de Cultura Japonesa, o professor Aridson. Ele mora em Gravataí, mas ele vem aqui dar aula na associação. Opa, tem alguém perguntando ali? O Luiz aqui. O que que te inspirou para escrever a história da Ana? Eu já tinha contado, eu me inspirei no jogo Final Fantasy VI e a Princesa Ana é inspirada numa ex-aluna minha, quando eu dei aula particular, quando eu estava no cursinho. Que de repente ele não pegou desde o início a live, né? Ah, sim. Não, tranquilo. Uhum. Se alguém mais tiver perguntas, pode ir fazendo aqui pro Daniel. Uhum. Então, Claro. esse professor de Gravataí que dá aula aí na Aliança Japonesa, né? Isso, a Associação de Cultura Japonesa. Associação. Inclusive, quando tem os bazares, eu vou lá oferecer as revistas para vender também. Sim, Eu, eu vou dizer assim, eu gosto muito do professor por causa disso. Ele tem bastante conhecimento e ele sempre fala dessas coerências do roteiro. Quando eu estava ainda fazendo a história espacial, eu lembro que eu vi o personagem com a mão para frente segurando um robô. Ele disse, o robô tem que dar uma inclinada para trás, já que o cara parou ele. Então, esses pequenos para pormenores. dar um movimento, né? Exato. Uma vez eu fiz um desenho de uma pessoa, eu disse, cara, eu não sei, tá faltando alguma coisa. Eu olho esse mangá, o cara tá na mesma posição, mas o meu parece que tá caindo. Ele, então já sei, tu tem que botar ritmo. Aí o ritmo é tipo uma linha de equilíbrio que faz assim que Sim, pro personagem não cair. não cair. Exato, é um conceito que eu desconhecia completamente. Aí eu vou dizer assim, que quando eu comecei a ter aula com ele, meu desenho melhorou bastante. Isso é bom, né? Quando se encontra com o professor, o trabalho do professor e o teu se encontram juntos. Sim, até as ideias que a gente troca, assim, elas combinam. Por exemplo, cansei de ouvir durante toda a vida os palestrantes dizendo: a borracha é o pior inimigo do desenhista, porque ela apaga teus erros. Eu pensei, tá, eu faço uma baita de uma riscalhada fazer um esboço, aí vou entregar o desenho todo riscado. É que nem É, dizer. Sim, é que nem dizer assim, ó, que os andaimes são os piores inimigos de quem constrói edifícios. não faz sentido, né? É, É feito para facilitar a vida. exatamente. Eu acho que eu entendo o que eles querem dizer. Tu não pode arriscar, apagar, arriscar. É, que isso vai estragando a textura da folha, a gente sabe disso. É, Quando tu vai pintar, vai aparecer aquela manchinha se for pintar a mão. sim, Mas não vejo como o pior inimigo, né? Hoje em dia a gente já tem borrachas melhores que não estragam também a folha, né? exatamente. Eu também ouvi várias bobagens. Por exemplo, teve um grupo que eu procurei, que a gente, uns colegas meus procuramos quando a gente fez o curso com HDR, lá por 2000. Aí eu estava desenhando com aquelas canetas técnicas de nanquim. Aí um Sim, senhor falou assim, ó, muito legal esse traço que tu faz com bico de pena. Eu disse, obrigado, mas não foi bico de pena, foi caneta técnica. Ele, não, mas aí não vale, tu tem que fazer com bico de pena. Esses dias eu encontrei um rapaz que desenha com mesa digitalizadora e falou, então sim. eu sou mais amador ainda, porque nem caneta eu uso. O cara publicou umas 5 revistas já. Sim. Olha aí o nível do cara, né? Nem caneta usa, quem dera o bico de pena. Exatamente.
Aí o professor falou brincando, tu não pode usar pico de pena de metal, tem que pegar a pena de um ganso, cortar com o estilete e pegar um polvo, espremer e mergulhar naquilo. Vou fazer o próprio nanquim, própria pena. Meu avô, Exatamente. quando era criança, uma vez na aula, a professora pediu um bico de pena para cada aluno levar de bambu. O Uhum. meu avô, ele plantava taquara, ele fez vários biquinhos de pena de taquara. Tenho uma tristeza que eu não tenho mais nenhum. Ah, sim. E daí ele Eu- mandou para a escola. Ó, é doação para a escola. Na época, minha madrinha era diretora, a filha dele. É Uhum. doação para a escola das gurias e tua. Que legal. Meus pais todo faceiro, porque ele era marceneiro, né? Então, para ele Uhum. aquilo tinha um valor, sabe? De fazer uma pena Uhum. para nós. Elas vão desenhar minhas netas e o meu Uhum. neto com o que eu desenhava na época que eu era criança, Que que eram as legal. penas de bambu. Eu vi umas penas de bambu no Museu da Comunicação, no Hipólito da Costa. Tinha um Sim, quadro de várias penas e tinha uns de bambu. Muito legal. eu lembro sempre quando fala em pena dele, assim, o carinho que ele tinha por aquelas penas de bambu dando para nós, as peninhas Ah, que feitas de legal. bambu. Ah, que muito, muito legal. São uma história afetiva, né? Não é? Sim. Bom, aqui o Luiz te fez uma pergunta: quando tem um bloqueio criativo, o que tu faz para voltar a desenhar? Olha, eu vou dizer, eu deixo para outra hora, não tem outro jeito. Inclusive, assim, quando estou dentro de um desenho, por exemplo, eu não consigo arrumar, ou até na própria história, eu não sei o que vai vir depois. Aí, às vezes, eu largo tudo, vou caminhar, quer dizer, quando não tinha pandemia, aí, Sim, durante a caminhada, me vinham as ideias. Então, a primeira coisa que eu faço é largar o que eu estou fazendo e procurar outra coisa. De repente, ouvir música, algumas músicas me inspiram para, sim. às vezes, ler alguma outra história. Eu também tinha essa. Eu, quando eu estava desenhando e vinha o bloqueio, eu ia desenhar, pegava o caderno, não sei nada, eu também ia para caminhar antes da Hum. pandemia. Agora Hum. não tem mais essa, né? Ah, Tem sim. que só deitar e esperar o bloqueio passar e fazer outra coisa, assistir um filme. Ah, exatamente, ver filme também. Eu comecei a carregar sempre uma prancheta A4 para mim, desculpa, comigo, Uhum. justamente por causa disso, que as ideias vinham muito quando estava caminhando, estava fora de casa. Quando a gente podia ir nas cafeterias, eu gostava de levar a De prancheta e sentar. tomar. Sentar lá, ver as pessoas se mexendo de um lado para o outro e começar a desenhar. E para mim é muito bom isso. É uma coisa que faz falta nesse momento de pandemia, né? Faz falta. Mas agora em casa também, com o tempo livre, tá saindo algumas coisas. Sim. Tá mais tranquilo, mais relaxado também. Exatamente. E Tu tem mais alguma. dicas pro pessoal que quer desenhar HQ? Deixa eu ver. Tome muito cuidado com aquilo que escutam dos outros. Eu, eu- assim, ó, esses dias, o ano passado, acho que foi na Feira do Livro, eu escutei uma coisa muito interessante, que era assim, eles entrevistaram duas pessoas que eram ligadas a desenho, uma senhora que fazia desenho animado e uma outra que trabalhava com o mercado de trabalho. Essa do mercado de trabalho falou uma coisa que eu escutei já de outras vezes. Dizia assim, quando quiser fazer uma história em quadrinhos, tu tem que fazer um levantamento daquilo que o mercado quer, o que está saindo no mercado. Aí a senhora trabalhava em desenho animado e falou, desculpa, eu discordo de ti, eu discordo completamente, que se fosse isso, não teríamos Mônica e uma penca de outros personagens. Ótimo. Eu achei ótimo. Esse dia eu conversei com uma colega de trabalho, amiga minha, eu disse assim, primeira coisa, o que a pessoa quer? Só quer criar uma história autoral ou ela quer desenhar para a Marvel DC? Porque aí já são dois caminhos diferentes. Se a pessoa quer desenhar profissionalmente, aí tudo bem, aí tem que estudar o estilo das editoras, fazer tudo. Agora, se a pessoa, for o meu caso, quer criar uma história onde ela botou todo o sentimento, uma história autoral, siga o próprio coração. Acho ótima essa tua dica. Bom, aqui o Luiz fez mais uma pergunta. Se tu já acordou no meio da madrugada para desenhar algo que veio na cabeça? Sim, não sei se de madrugada, mas de manhã eu já fiz isso direto. E é Eu justamente o também. motivo.
Ah, é? E é justamente o motivo que eu carrego essa prancheta onde eu vou. Se eu estou no meio da rua, no meio do trabalho, me vem uma ideia, eu já puxo a prancheta e risco ali. E já aconteceu muito até de madrugada. Daí eu pego e eu escrevo a ideia. Ao invés de desenhar, eu Ah, escrevo sim. ela. Ah, Eu dissemino tudo que eu imaginei o desenho, pego a árvore ali e ah, no eu outro também, dia pego, né? eu também faço isso. No aperto, se não tiver caneta nem papel, eu pego o celular e anoto no bloco de notas a ideia. É. Uhum. Bom, quais são teus projetos para o futuro, Daniel? Eu pretendo continuar a história da Princesa Ana. Eu tinha umas outras ideias lá de fazer uma arqueóloga, tipo uma moça meio Indiana Jones, mas acho que eu vou me dedicar a terminar essa saga da Princesa Ana, do Império de Ferro. Sim, Eu pretendo terminar toda a história em 3 livros. Esses 4 fanzines seriam o primeiro livro, agora seria o segundo, e o sim. terceiro seria um confronto com as forças do mal. Tô curiosa já pelos 3 livros. Bom, aquilo que ele rabisca para desenhar no outro dia, mas deixa ali o rabisco, o esboço. Aham, também, o rabisco já é ideia registrada. É, já fica para outro dia terminar, né? Já fica ali a ideia. E falando nisso, os meus desenhos geralmente são assim, ó, o primeiro dia eu faço um rabisco, sai tudo torto. Aí o outro dia eu pego aquele rabisco e vou definindo. Para mim o resultado é melhor do que eu ficar o dia inteiro em Sim, cima daquele desenho. Então é muito comum ter vários desenhos inacabados, porque daí eu pego os inacabados e trabalho em cima. E, sem medo de acabar com aquele sim. rabisco. E o resultado tem sido bom. Interessante isso, que tu vai desenhando por partes. Até eu digo para todo mundo que quer desenhar, que a pessoa diz, meu desenho tá feio. Eu disse, não é que o desenho esteja feio, ele não terminou ainda. Isso é uma boa frase também. Bom, tu faz encomendas para o pessoal que quer alguma encomenda contigo, algum desenho. Eu até faço. É que geralmente as encomendas que me dão é aquela que a gente ouve todo dia. Se eu te der uma foto, tu desenha. Desenha, me desenha. Me desenha, é o que eu mais escuto. Assim, são as encomendas que eu fiz. Às vezes o pessoal me vê desenhando nos cafés, no shopping. Eu tenho uma filha, tu desenha ela pra mim. Tá, o cara me manda a foto, eu desenho. Sim. Aqui o Luiz perguntou se tu não pensa em desenhar a Princesa Ana em outras aventuras, tipo uma viagem no tempo. Eu já pensei nisso uma vez em homenagem, por exemplo, ao pessoal descendente de africano, eu fiz uma princesa Ana negra. E eu pensei em fazer uma história de uma realidade alternativa, que é Bacana. um mundo parecido com o dela, só que a história é um pouco diferente, tipo, o rei é diferente e o vilão é outro. Em algum momento ia fazer que as duas juntam forças para Se enfrentar algo encontrassem. exato. Mas isso eu quero primeiro terminar esse arco antes de fazer isso. Ou Sim. vou criar, ou quando se vier vindo a ideia, eu vou fazendo aos poucos. Mas Fiquei seria um. curiosa agora por essa ideia. Fiquei pensando nesse crossover de duas princesas Ana. Uhum. A ideia me chamou a atenção. Eu acho que eu ainda vou trabalhar. O Luiz aqui disse que também achou que ia ser legal, hein, essa ideia. Ah, é? Que bom. Ó, já um estímulo para. Já são dois aqui que estão loucos para ver essa ideia. Já estou imaginando o crossover das duas princesas. Que bom. Até essa princesa Ana, de origem africana, eu me lembro. Primeiro eu imaginei que era o mesmo nome. Depois eu lembrei de uma amiga Sim, minha que era super querida, que se chamava Felícia. E eu não sei se ela tinha nome lente de. bonito. Dela naturalmente. Opa. Opa, agora travou aqui, Daniel. Quando falou Felícia, travou aqui. Sim. Não, e essa moça, assim, ó, ela tinha um olho claro, só que eu não sei se era uma lente que ela usava ou era natural. Aí eu pensei em homenagear essa moça, que ela era muito legal, e botar o nome dessa Ana alternativa de Sim, Felícia. de Felícia. E Uma com. boa ideia. Uhum, Acho que vai ficar legal, a Felícia e a Ana, isso, as duas princesas. Tu tem exatamente. aí uma listinha de contatos para o pessoal, teu Instagram, teu e-mail.
Eu acabei não escrevendo. Sim. Mas assim, ó, o meu Instagram é Daniel Soares, Suarez, HQ. No Facebook eu tô como Daniel Soares, com Suarez, acento no A. E eu tenho o, Uhum. o Gmail, que é danielgeometron@gmail.com. Eu vou colocar aqui no Instagram o teu arroba do teu Facebook já, Uhum. quando salvar no IGTV pro pessoal. E no YouTube vai o Instagram, o e-mail embaixo ali, na barrinha embaixo. Ah, tá. Obrigado. O Uhum. pessoal ter. E daí teu Facebook também, além do Uhum. e-mail do Instagram. Bom, aqui o Max fez um comentário, Ana de todas as nações. Outro Essa é grande quadrinista aqui do estado, né? Ah, é. O Mário ele é um ótimo roteirista, esse Temaki saiu. Ele adora mitologia, inclusive ele escreveu um livro sobre, que é uma daquelas, eu acho que é greias, que diz aquelas três que uma tece o fio, a outra estica e a outra corta. Sim, elas têm vários nomes, é conforme a mitologia, as três moiras eu chamo, É, Moiras, mas elas isso. têm vários nomes em cada mitologia, né? Uhum, Vamos dizer que seja moira. eu acho que é. E, mais alguma outra pergunta? Bom, alguém tem mais perguntas aí? Tu me falou uma coisa, aproveitar que agora o Max entrou, que ele escreveu um capítulo. Tem um capítulo Sim, que é inspirado numa ideia dele. Vai exato. sair da Princesa Ana. Isso, na verdade, ele vai escrever a história da origem da Rose, que é a babá da princesa Ana. Ele me mostrou o roteiro e ele vai fazer os esboços. Eu achei muito legal. Sim, a babá super carinhosa, né, com a princesa. Sim, a ideia dele, não sei se eu posso falar, é um spoiler, não sei. É Se assim, tu falar uma sinopsezinha, que não Uhum. vai deixar de vender o livro, Daniel. Ah, tá, tem. Então vou resumir o máximo que puder. A ideia É, básica é a seguinte: ela teve uma vida difícil, ela teve que ajudar a cuidar dos irmãos e ela foi contratada para cuidar da princesa. Tipo assim, ó, no começo ela não gostou porque sim. a princesa era tudo, representava tudo que ela não teve, assim, então ela fica ser bem desagradável. E a moral da história é que ela também acabou aprendendo com a princesa alguma coisa. Eu achei a história muito bonita. Uhum. E é muito bonita a amizade delas, né? Tanto que a princesa, no primeiro capítulo, ela não consegue se desvencilhar, né, da babá. Uhum. Ela chora. Tem realmente que me deixar. É, exato. Eu acho que até ficou meio rápido no fanzine, assim, mas a ideia era essa mesmo. Sim. Tipo assim, mesmo eu tendo sido só contratada, a princesa nunca ia esquecer dela, por tudo que Era a passaram mãe junto. dela, né? Ela fala, chega a falar, eu acho. Isso, exatamente. Se não fala, ela deixa bem subentender que ela é minha mãe, né? A babá. Exato. Na versão impressa que eu ia lançar agora, antes da pandemia, Sim, eu coloquei algumas cenas a mais, inclusive. Eu até tô com a versão impressa aqui para umas mostrar. cenas bônus. Aqui, ó, Que lindo. em capa colorida. Uma sugestão de um pessoal que comprou meu fanzine foi essa página com os personagens, ó, que nem acontece no Asterix. Muito legal. Aqui eu botei o brasãozinho do Império. Deu para ver ele? Dá pra ver. Uhum. E deixa eu ver a cena que eu falei. Eu coloquei alguns quadrinhos a mais aqui. Uhum. Aqui é a despedida da Rose. Ai, essa cena é tão linda. Uhum. Ali embaixo. É umas cenas bônus. Ah, Sim. falando nesse encadernado, eu ia lançar ele lá por maio, né? Que depois começou a pandemia e teve que ser cancelado. Durante esse, durante esse tempo, uma amiga minha, casualmente ali da Associação de Cultura Japonesa, ela me falou Sim. de um concurso chamado Varanda Cultural. E aí eu lembro que foi meio na última hora, assim, tinha várias modalidades, cartoon, outro tipo de mídia e história em quadrinhos.
Aí eu fiz uma versão compacta da minha história em 12 páginas, que era o que o regulamento pedia, e eu ganhei o concurso. Foi muito legal, né? Uhum. E Saber que tu eu, ganhou. Tem um obrigado. presente que eles deram, um prêmio? Sim, o prêmio era impressão dessa versão da história. Aí eles Da fizeram uma história. versão, isso, fizeram uma versão maior. Aí eu dei uma corrida para colorir as páginas. Uau, que lindo! É o primeiro capítulo, só aquele colorido e de tamanho um pouco maior. Sim, Algumas cenas eu tive que apertar e eu acho que o resultado até ficou melhor do que o original. isso acontece. Nossa, o Felipe falou que ficou muito feliz por ti. Eu também fiquei extremamente feliz, né? Desculpa. Quando falou que tu ganhou, não, não, me manda esses folders que eu vou ter que publicar esse Desenhando Juntos, né? Ah, Um sim, claro, membro do claro. nosso grupo ganhando um Uhum. prêmio de Ah, sim, quadrinhos, claro, muito claro. bacana. É Uhum. uma honra todo o grupo aqui. Eu falo por mim e falo pelo Felipe. Ah, que bom, eu também fico feliz. Eu agradeço muito a vocês, assim, que realmente Sim. também fizeram parte dessa conquista. É. Eu comecei a acompanhar a Princesa Ana pelo Instagram Ah, e é? me encantei com a história. Eu já Que tava bom. louca pelo quadrinho dela. Que Bastante bom. tempo, daí te encontrei numa feirinha. Uhum. Eu lembro, foi lá na Casa de Cultura. É, A gente já se falava há um tempo no Instagram, mas a gente se já conheceu lá, foi lá. desenhando juntos que eu ia, tu não tava, né? E Isso, exato. vice-versa. Inclusive, a primeira vez que eu vi o Desenhando Juntos foi num evento lá onde eu conheci o pessoal, foi aquele. Lá no. Ai, tá faltando as palavras. No Sesc da Protásio, era o. Como é que era o nome do evento? O Anime Buzz Eu acho que é é o anime alguma coisa, agora eu não tenho certeza se é o isso, Buzz. exatamente. Aí lá tava o Felipe, aí ele me deu o cartãozinho, eu acho, o folder do Desenhando Sim, Juntos, e eu acho que eu até deixei um desenho com ele, eu não lembro direito. Mas eu lembro que eu custei. Aí, ó, Anime Buzz, ele escreveu. mas Mas eu lembro pela correria do dia a dia, eu custei a entrar em sim. contato com o Desenhando Juntos, mas depois eu consegui, eu acho que foi numa feira, acho que foi na feira do livro. Sim, que tu E participou ali desenhando, né, na Feira do Livro, isso, eu gostei nas muito. oficinas. Uhum. Eu acho sempre legal, e inclusive o pessoal desenhar junto me lembra o primeiro curso de desenho que eu fiz com a HDR, que era assim também, era um grupo grande de pessoas e todo mundo falando a mesma Sim, língua. isso é muito legal, né? Sim, Um grupo grande que se mantém unido e todos falando a mesma língua. sim, porque assim, geralmente o desenhista não tem um papo para conversar com outras pessoas sobre aquilo que gosta, e onde todo mundo desenha, aí o assunto é liberado, assim. É, geralmente não tem com quem conversar, tu vai falar com as pessoas que ficam assim meio te olhando sobre o desenho, o que que tu tá É, falando? exato, crianção falando em bonequinho Aham, de animação, de quadrinho. Exatamente. E ali não, ali todo mundo fala junto. Exatamente. O HDR e o Marcos Pinto, eles tinham, além do grupo de desenho, eles apresentavam um anime nos intervalos lá no Museu Hipólito da Costa. Sim, E que eu lembro que bacana. era muito legal, e aquilo ali também criou um entrosamento de várias pessoas, muita gente se conheceu ali por causa disso. E eu lembro que assim, ó, na época eu estava na faculdade e eu tinha que esconder aquele meu gosto por anime, porque meus Uhum. colegas, assim, eu digo assim, naquela época eles eram uns velhos de 17 anos, porque Aham. tu não podia falar em anime, assim, eles diziam, ai, desenho infantil, isso é coisa para menina de 5 anos. Aí eu fui no curso do HDR, estavam passando assim os animes. Aí chegou um cara assim que tinha uma cara de ter uns 30 anos, uma roupa social, uma maletinha, e disse para nós: Eu não gostei do final das Guerreiras Mágicas, parece que copiaram do Gundam. E o outro falou da Sailor Moon, assim, eu disse: Pô, aqui é o paraíso. É aqui mesmo que é o meu lugar. Exatamente. Daí tu te achou ali. Ah, sim, com certeza. E isso é bom, né? Esse sentimento da gente se encontrar num lugar. Exatamente. Tranquilo. Tu quer falar mais alguma coisa pro pessoal, Daniel? Hum, agora não me ocorre, mas se quiserem fazer alguma pergunta, Fazer alguma pergunta? alguma que eu não tenha visto ali também que passou. Sim, eu vou dar uma revisada que eu tenho que aproximar um pouco o olho, porque eu também não enxergo o Daniel de longe. Uhum.
Bom, a Magnólia Leão deu oi para nós aqui, a Rose também, o Luiz, os coloridos. Jorginho deu boa noite, Jorginho. Uhum, boa noite. Jorginho do Coletivo. Tu não falou, tu também faz parte do Coletivo Ah, Arte, né, Daniel? sim, o Coletivo Arte do Jorginho, ele me deu uma baita de uma força também. Eu conheci ele ainda num outro evento que foi lá em Tramandaí. Assim, ó, o Jorginho me deu uma baita mão, assim, porque daí eu exponho em nome do coletivo também lá na Feira do Livro de Gravataí. Eu conheci ele como é que é o nome? No RPG no Litoral. Eu diria que foi o que praticamente abriu as portas para mim naquele momento. Eu ia muito para Tramandaí e conheci um rapaz que tinha uma locadora, que é o Alexandre Pauli. A gente trocou o contato, aí ele começou a organizar aqueles eventos de anime, cosplay, quadrinhos lá em Tramandaí, e eu fui sempre até para dar uma força para ele. Aí ele viu que eu Sim, desenhava e começou a me convidar como artista convidado para expor meu trabalho. E eu, sim. e eu só tinha desenhos na época. A primeira que eu fui, eu só tinha desenho, até fiquei louco de vergonha. Eu pedi pro professor de desenho aqui da associação, olha, vamos dar um gás para eu fazer um fanzine, que eu tenho uma coisa decente para apresentar na próxima feira. No próximo evento. Exato, é. Aí por isso, foi interessante que isso aí que deu também um estímulo para eu ir fazendo os fanzines. E, em média, a cada 6 meses eu conseguia fazer um capítulo de páginas. Eu não sei se no primeiro ou no segundo eu conheci o Jorginho e a esposa dele, ó, é A Patrícia? Patrícia. Isso. Aí ele apresentou lá o projeto deles, aí a gente começou a trocar ideia e começamos a participar junto dos eventos. Sim. O E Jorginho me foi deu abrindo bastante. as portas. Exatamente. Depois, num desses eventos, apareceu o Nilson e o Kobielski, que me convidaram para aquele de Alvorada. Ai, Mutação, não, anime. esqueci o Ai, de Alvorada. o Eu Felipe sei. daqui a pouco responde aqui no inbox. Uhum. Daqui a pouco, Isso, mas. Oi? daqui a pouco o Felipe responde aqui no inbox e brilha ali. Ah, sim. O E9 é de Canoas, né? O anime 9. Isso. Uhum. Eu participei daquele do Infante, um de Canoas. O. Ai, falhou agora. O que eu disse? Não, inclusive o Kobielski e o Denilson, eles me convidaram para um dos mutação aqui na feira. Sim, Gibi Fest de Alvorada, isso aí. Team Fest. Eu disse que o Felipe ia aparecer escrevendo ali. Não Uhum. nos deixar. Ah, sim. Não, inclusive o Denilson e o Kobielski, eles têm aquele Tizine que completou 30 anos, eu acho que o ano passado, que, É. E que, teve que uma exposição no Quiosque da Cultura em Gravataí muito bonita, né? O isso é Chesnini. pena que eu não pude ir, eu queria muito ter visto, estava muito legal, foi bastante gente. E eles conheceram o HDR quando ele era praticamente criança ainda, então dá pra dizer que eles são os Sim, desbravadores do fanzine aqui no aqui no Rio Sul. Grande do Sul. Sim, sim. Os três, né? Eu acho Aham. as figuras mais importantes dos fanzines aqui. Sim, sim. Inclusive eles elogiaram bastante o meu fanzine E tu um sabe deles. que é um elogio sincero, né? Que eles têm experiência. Uhum. Ah, sim, exatamente. Que entrou o O, Negro Gato também, que é um fanzineiro bem conhecido aqui do estado, né? pode repetir que falhou aqui? O Negro Gato entrou agora. Ah, sim, sim, eu conheci lá em Tramandaí também. Ele tá fazendo umas histórias muito legais a Sim, história. Não sei se você conhece a história dele, é muito divertido. eu só vi algumas coisinhas no Instagram e só por cima também, mas acho bem engraçado, bem legal o Uhum. traço dele. Sim, sim, o estilo dele é único, eu acho muito bonito. A ideia do personagem dele também é muito legal. Ele era para ter um Sim, nome, mas aí uma senhora apelidou ele de uma outra coisa e é o que ficou sendo o nome oficial dele. É bem, bem criativo. bacana. Aqui ele disse que esse cara é top demais o seu trabalho. Tu Ah, obrigado. comentou que foi junto com nós, desenhando juntos e o coletivo, no Trianimax, em Nova Petrópolis. Ah, sim, eu esqueci esse nome, foi Trianimax, exatamente. Foi bem O legal esse Felipe evento. lembra o nome de todos os eventos. Nossa. É o único, então eu sempre peço ajuda aqui.
Aí, eu gostei muito de participar dos anime 9 do The Animax. Claro, todo evento eu acho bom Sim. participar, mas isso aí. Teve o anime 9 que foi no meu colégio, onde eu fiz o segundo grau, que foi para salvar o colégio, eu estava ameaçando fechar, foi muito bacana. Porque Olha que eu, ideia bacana. sim, eu revisitei minhas origens, foi para ajudar o colégio, e foi quando eu lancei o quarto e último capítulo do primeiro livro da história, então Sim. foi muito especial. Mostrando, né, que um aluno da escola era escola pública, Daniel. Sim, uhum, está bom. Na escola pública, saiu da escola pública, hoje é funcionário, servidor público, e além de servidor, ele é quadrinista, né? Que bacana. É É, escritor, é desenhista. Isso exatamente. imagina para os professores, a honra de ver um ex-aluno. É, apesar de que eu acho que não tinha muito professor, tinha só o senhor aquele que fazia cosplay, que era diretor da escola, só que infelizmente ele Sim. nos deixou há poucos meses atrás. É Sandro Ai, Inácio o nome. isso. É, a gente sentiu bastante. Sim. Aqui o Negro Gato te agradeceu pelo carinho e diz que é recíproco o carinho por ti também. Ah, obrigado. Bom, tu gostaria de falar mais alguma coisa para o público, Daniel? Ou podemos ir encerrando a live? Bom, Uns poucos minutos. eu gostaria de Ela tá agradecer. para cair agora. Ah, é? É. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, ao Desenhando Juntos, a todos a todos o Coletivo e Artes, a todos os Uhum. organizadores de eventos que eu participo. Sempre é uma honra participar e poder contribuir. E que todos podem contar comigo no Sim. que precisarem. Nós, dos Desenhando Juntos, gostaríamos também muito de te agradecer pela live e te agradecer pelo trabalho incrível que tu faz, né? É Uhum, uma honra ter obrigado. tu junto com nós no grupo. Obrigado. Gostaríamos também de agradecer aqui pela live e todos os participantes aqui que ouviram, assistiram a live, comentaram. Uhum. Aqui o Alves Cipriano disse parabéns, Daniel. Ah, obrigado, muito obrigado. E a Neca botou uns emoticons de coraçõezinhos. Obrigado, obrigado. Bom, então podemos encerrando essa live, porque daqui a pouquinho ela já vai cair por conta. Se nós não encerrarmos, vamos ser Tá bom. chutados no Instagram. A conversa foi tão gostosa que não notei que fazia 1 hora já. Eu também não percebi. Então tá, obrigada a todos. Eu agradeço. Tchau, tchau. Quer reforçar os teus contatos a quem não viu no início e mostrar a caneca da Ana? Ah, a caneca foi a Neca que me deu, a Neca SM. Ela, Sim, ela pegou no Facebook. Bah, foi um dos presentes mais surpreendentes que eu recebi de aniversário, foi essa caneca. Neca. É. Eu até brinco Que que é a linda, Neca caneca. Princesa. Opa, Isso, é a exatamente. caneca da Neca. Então tá, Então tá, eu vou desligando aqui que tá agora vai cair. Tchau, tchau. bom. Tchau, tchau, tudo de boa. Tudo de bom. Uhum.